tema da nossa palavra hoje, a reflexão nossa hoje é sobre o viés da negatividade. O viés da negatividade é algo que a gente precisa sempre pensar, e eu vou explicar tudo isso, obviamente. O tema é lentes e luz, vencendo o viés da negatividade. Estão preparados para isso? Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre isso? Há uma configuração mental nossa desde Adão e Eva, desde a queda, desde o pecado. E a configuração é que as coisas negativas pesam mais que as coisas positivas. Se você prestar bem atenção, nós somos praticamente atraídos àquilo que é negativo. Uma crítica, uma palavra negativa, né? Alguém chega para você e diz assim: olha que céu lindo, gente. Que dia maravilhoso. E alguém fala assim: vai chover, não é? Estava escrito lá na meteorologia que ia chover. Sempre a gente vê, parece que o lado ruim da história, o lado negativo. Então, crítica ou falha, por exemplo, pesa muito mais do que elogios e vitória. É por isso que quando a gente chega aqui e diz: o que você gostaria de agradecer a Deus? A sua mente está ligada às coisas que não estão bem. Sua mente está ligada nas coisas que não estão andando bem. E é por isso que a gente tem dificuldade de contar bênção, de falar de coisa boa, de compartilhar coisas boas. É por isso que a gente tem dificuldade de sorrir. Você pode ver, a gente está sempre sisudo, sempre, né? Aquela cara pesada. E parece que nós homens somos assim. Parece que se a gente não faz uma cara assim meio fechada, sombria, parece que você não está trabalhando direito ou não está produzindo corretamente. Parece que a gente tem essa necessidade. Eu chego para as pessoas e digo: e aí, como é que você está? Eu tenho um amigo que assim, ele sempre diz assim: correndo. Tudo bem, gente, a gente está correndo, todo mundo corre, mas quando a gente pergunta: e aí, como você está? Não é bom a gente falar: tudo bem, graças a Deus, as coisas estão bem, né? Tem luta? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas a gente precisa... Agora, isso tudo, nos estudos que se faz a respeito dessa questão da negatividade, disse que não é falta de gratidão, mas é uma questão de sobrevivência. Então, aquelas pessoas, né, os estudiosos, por exemplo, eles diziam o seguinte: os homens lá de trás, né, de milhares de anos atrás, eles tinham que pensar, o tempo todo eles tinham que ficar atentos. É um animal que vai chegar, é um problema que vai acontecer, é uma questão de sobrevivência. Então, pensar no lado negativo acaba protegendo a sua vida. Só que o excesso disso, obviamente, é um grande problema e todo mundo acaba sofrendo por conta disso. No mundo moderno, a gente tem esse ciclo, por exemplo, o gatilho, estresse diário e cansaço. A gente está sempre estressado, sempre cansado, como esse meu amigo: estou correndo. Ora, qualquer pessoa que corre cansa, né? A sensação é de que sempre é um peso, parece que está tudo difícil. A isca, consumo de notícias e redes sociais. Você sabe bem disso, que dependendo da notícia que você ouve pela manhã, te segue pelo dia inteiro, não é verdade? Por que jornal não vende com notícia boa? Não tem coisa boa acontecendo no mundo, sim ou não? Muita coisa boa acontecendo. Mas por que só a gente tem que ler que cortou a cabeça, caiu, não sei o quê, matou não sei quem, matou o pai, matou a mãe, destruiu isso, destruiu aquilo, guerras? Porque nós somos todos atraídos a isso, né? Essa negatividade. Foco exclusivo nas ameaças, a ilusão de que o mundo é apenas tragédia. Tem muita gente que pensa isso, que a vida é uma tragédia. Viver é sofrer, viver é chorar. Mas tem um lado verdadeiro nessa história. Mas eu não preciso fortalecer isso. Eu não preciso fortalecer que os problemas são grandes e eles estão acontecendo, né? Manchetes negativas geram mais engajamento e compartilhamento online, alimentando nossa vigilância constante. Por quê? Você já percebeu que em mídias sociais, não estou nem falando de jornais, de notícias, de televisão, mídias sociais, a pessoa, tudo que é ruim, tudo que é negativo, atrai as pessoas. Se uma pessoa coloca lá alguma notícia, qualquer que seja ela, falando da família dela, qualquer coisa, ou uma pessoa faz lá um videozinho, quantas vezes eu vi isso, faz um vídeo, e a pessoa que está vendo aquele vídeo acha aquela pessoa feia, ou acha aquela pessoa com algum defeito. Você já percebeu a quantidade de... E um fala uma coisa negativa e vem
Todo mundo falando negativo, 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 negativo. Isso que é o viés da negatividade. E aí a gente tem lentes de distorção cognitiva. Isso daqui é um resumo do resumo do resumo, tá certo, gente? Não é... Por exemplo, a questão da catástrofe, ou a catastrofização do pensamento. É quando eu penso, eu estou sempre esperando uma coisa ruim, e eu imagino sempre uma tragédia. É o cara que diz assim... Puxa, perdi o emprego, minha mulher vai me abandonar, meus filhos vão ficar na creche não, vai ser criado por outra pessoa. Ai, meu Deus, vai, não sei o quê. Certo? É sempre catástrofe. Essa é uma forma de pensar. Tem um livro muito interessante chamado Basta Pensar Diferente. É um livro interessante, se você gosta de ler, vale a pena ler esse livro. E ela fala sobre essa, é uma das questões, né? O pensamento de catástrofe. Sempre a pessoa pensa o lado ruim. Você é assim também, não? Você vê um negócio, alguém chega para você e diz assim, olha, você sabe que tem um vizinho meu que está vendendo um carro e tal, não sei o que, está com um precinho bom? O que você pensa? Está estragado, está fundindo, deve ser roubado. Não é isso? A gente pensa no negativo, a gente não pensa no positivo. Filtro mental, focar exclusivamente em detalhe negativo, ignorar todas as bênçãos e vitórias ao redor. É por isso que a gente não consegue... Quando a gente é pego de surpresa e alguém diz assim, conta uma benção, você fica assim, igual aquela bolinha lá do computador, né? Fica pensando, né? Girando. Não sei. Por quê? Porque você já criou um filtro mental para ver as coisas negativamente. Estão catalogando aí dentro da mente? Estão se relacionando com alguma coisa parecida ou não? No seu dia a dia. Outra coisa é generalização. Essa é uma coisa também terrível. Isso acontece muito no casamento. Existem duas palavras no casamento que criam problemas, que é a palavra sempre e a palavra nunca. Você é sempre assim, você sempre foi assim. Você nunca me ajuda, você nunca faz nada certo. Sempre e nunca. É uma mentira, mas é uma generalização, é uma forma de pensamento. Então é uma lente que você coloca nos olhos e você enxerga o mundo assim. Teria muito mais para falar, mas essa daqui esses são exemplos de como que a gente tem uma distorção cognitiva. Você sempre vê o lado ruim da história. Você não consegue ver uma coisa boa. Onde que isso atinge a gente? Por exemplo, no trabalho. Uma falha pesa mais que 10 acertos, sim ou não? É quando a pessoa diz assim, poxa vida, eu fiz isso, faz 5 anos que eu trabalho para você, errei uma coisa, e você quer me destruir. Eu fiquei 8 anos trabalhando numa igreja, 8 anos, ministério crescendo, desenvolvendo, programa de rádio, programa de televisão, creche, berçário funcionando, fundamos uma escola, vidas transformadas, pessoas na sociedade da cidade, sociedade que eu estou falando, na sociedade, não estou falando de alta sociedade, da sociedade sendo transformadas, famílias sendo transformadas, pessoas sendo batizadas, crendo no Evangelho. Fiquei doente, saí 1 mês de licença, 1 mês. Criaram tantas mentiras a meu respeito que quando eu voltei, tudo que eu tinha feito era zero. Acontece ou não acontece? Acontece todo dia. E no lar, uma conversa tensa domina o clima o dia inteiro. Você começa a conversar com o filho, com a filha, com a esposa, fala uma bobagem, um fala para o outro lá, pronto, é o dia inteiro, estragou. Anuviou tudo. Na internet é aquilo que eu falei, comentários hostis vendem mais, chamam mais atenção do que comentários bons, benéficos. Comportamento, vive-se na defensiva, não na construção. A pessoa que olha só o lado negativo, ela está sempre na defensiva porque ela diz, vão me roubar, vão me destruir, estão querendo o meu sangue. Pensa nisso, pensa quantas oportunidades na vida você perdeu por conta disso, porque você não acreditou. Ah, Nácia, mas sabe o que é? É que eu já passei por isso. Eu sei, eu também já passei, já fui enganado aqui, enganado ali, enganado lá, mas isso não é a regra, é a exceção. Foram situações, foram momentos, todos nós passamos por momentos que você foi enganado, aconteceu alguma coisa errada, você tomou uma decisão errada, mas olhar o mundo sob o viés da negatividade é muito prejudicial, ele destrói a nossa vida. O que é que não resolve fazer? O que você não deve fazer? Primeiro, negar a dor. Está doendo, está doendo. Não adianta você falar, não foi nada, está doendo. Ou espiritualizar tudo. Tem gente que acha que é agradar a Deus se ela espiritualizar tudo. Então está doendo, a pessoa diz, não, está tudo bem. Os profetas também sofreram. Jesus foi crucificado. Sabe, os negócios fora do lugar, assim, que não tem a ver com a situação em si. Ou
consumir negatividade. O que é consumir negatividade? É aquilo que eu falei, ficar lendo notícia ruim, ouvindo notícia ruim, ouvindo comparação, ouvindo crítica. O meu sogro, um homem extremamente honrado, já falecido, um homem extremamente honrado, amava ele como se fosse meu pai. Mas ele tinha umas coisas estranhas. Por exemplo, uma das coisas que ele mais gostava de fazer era assistir TV Senado. Vocês já assistiram essas coisas? Dá para sair são depois de uma sessão daquela? Não é verdade? Ele era muito pessimista, ele sofreu muito na vida, né? E a gente sabe que parte do câncer que ele teve, que levou a vida dele, tem a ver com isso, teve a ver com isso. Cuidado com o que você come, né? E qual que é o ponto de virada? Leia comigo esse versículo de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é, enquanto não muda a sua cabeça, você não enxerga de modo diferente, enquanto não muda a sua visão, a sua mentalidade. Ele diz, olha, não se amolde. O que é se amoldar? É tomar a forma de um padrão mundano. Esse padrão mundano é o padrão, por exemplo, dois homens conversando. Aí você vê eles dando uma risadinha meio assim, você pode ver que estão falando besteira. É ou não é? E aí chega um terceiro para ouvir, ouve aquilo lá e já é contaminado imediatamente por aqueles pensamentos. Parece que as pessoas não conseguem parar e ver as coisas com pureza. A Bíblia fala muito sobre isso, que quando você entrega a sua vida a Cristo, Deus lava o seu coração e a sua mente para uma vida nova e para uma mentalidade pura. Mentalidade pura. Nós homens, olhar para uma mulher sem intenção. Tá bom, você achou bonita, tudo bem. Mas você não precisa cobiçar. Você não é cego, afinal de contas. Mas a cobiça é negativa, é ruim. Ou pensar mal de uma pessoa porque ela se veste assim, se veste assado. Eu me lembro uma vez que eu comprei um carro usado, gente. Carro velho, carro usado. Mas ele tinha saído da concessionária, da loja de automóveis, tinindo, porque enceraram a pé, né, para ficar bem brilhante, né? E eu peguei aquele carro, fui para o culto. A hora que eu cheguei na porta da igreja, o que falaram para mim? Ei, pastor, carro novo. O que você acha que essa frase é o quê? Você acha que alguém está dizendo assim, nossa, pastor, louvado seja Deus. Que bom que o senhor saiu daquela charanga e agora está com uma charanga melhorzinha, né? Graças a Deus pela sua prosperidade, sua luta, que bênção. Não, lá no fundo está assim, está roubando. Não é verdade? Ainda mais pastor. A gente tem esse estigma, né? Pastor roubando. Negativo. Você não consegue pensar bem de uma pessoa? Você não consegue olhar para uma situação e pensar bem a respeito daquilo? O antídoto definitivo para isso é a gratidão. A Bíblia diz que a gente deve dar graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças, não é? É um privilégio dar graças. Eu tenho um cliente que ele é cristão também, tudo, e ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Já tivemos, acho que 8 sessões, e ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que está mudando a minha vida, é dar graças todos os dias. Dá vontade de falar assim, você precisa pagar para isso. Está na Bíblia, lia de graça. Dar graças. Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje? Agradecer pela comida, pela roupa, pelo andar, por estar ou não estar de carro, por estar ou não andando de Uber, por estar ou não dentro de casa ou fora. Agradecer em toda circunstância. Veja, não é agradecer pelo problema, é agradecer em meio ao problema. Amém? Não? Agradecer, lutas todos nós temos, sim ou não? Uma preocupação aqui, uma luta ali, uma dificuldade lá, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Que lente que você está usando? Então, como é que a nossa mente automaticamente pensa e qual é a proposta de Deus para a gente? Foco principal. A nossa mente automaticamente foca em ameaças e riscos. É aquilo que eu falei, questão de sobrevivência, tá certo? O cara está dizendo assim, não, preciso tomar cuidado que dali pode vir um leão, daqui pode vir um urso, daqui pode vir isso, vir aquilo. Eu estou tentando sobreviver, estou pensando no negativo, mas é para mim, para eu sobreviver. Mas qual é o foco de Deus?
promessas e fidelidade de Deus. A Bíblia diz que aquele que nos guarda, ele não dorme. Lembra desse salmo? Salmo 121? Ele não dorme. Na verdade, em português tem uma tradução que diz: não dormita o guarda de Israel. Não cochila. Jesus disse que o Pai trabalha sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus não deixa. Por que eu vou ficar o tempo todo preocupado, o tempo todo falando coisa ruim? Você já percebeu que tem gente que você encosta, mano, como é que tá? E aí, como é que estão as coisas? É o suficiente para a pessoa começar a citar lista de todos os problemas da vida dela. Porque minha esposa, porque meu marido, porque meu filho, porque minha avó, porque minha sogra, meu sogro, meus problemas, meu dinheiro, de dinheiro, que tem dinheiro, está faltando, não sei o quê. Você se arrepende de ter encontrado aquela pessoa, não é? E tem gente que é pior do que isso, sempre faz isso e sempre conta o mesmo problema. Eu conheci uma pessoa assim, era uma senhora, era impressionante. Uma vez nós saímos da casa dela, estava visitando, estava eu e minha esposa, a gente saiu da casa dela, eu olhei para minha esposa e falei assim: você percebeu que todas as vezes que a gente encontra com ela, todas as vezes ela tem as mesmas histórias? E os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dores, as mesmas doenças, as mesmas dificuldades, o mesmo problema, mesmo isso, mesmo aquilo. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem vive assim não cresce, não prospera, não anda, não vai para frente, não se desenvolve, não aproveita oportunidades. Eu não. Me permita, Luiz, contar aquilo lá que você contou, muito rapidamente, sem detalhes, sem nada. Luiz tem cuidado da sogra dele e ela já fez cirurgia do fígado, etc. E agora surgiu um problema sério no fígado e calhou dela ler o resultado. Não era para ela ler o resultado, mas ela leu. Agora não quer comer, não quer fazer mais nada, acabou a alegria. E se bobear, com todo respeito, vai embora. Está tudo aqui. A hora que eu vi uma notícia ruim, acabou a minha vida. Se não sabe da notícia ruim, vive, né? E enterra um monte de gente. Mas ficou sabendo? Cai. Reação ao estresse. Ruminação e ansiedade, a gente fica ruminando os problemas e a gente quer controlar tudo. Isso daqui é a mente automática. O que é que a Bíblia ensina? Oração e entrega, confia em Deus. Ore ao Senhor, diga para Deus o que é que está, onde que está doendo, o que é que está acontecendo, qual é a situação. Fale com o Senhor. Interpretação de falhas. Como é que a gente interpreta as falhas? Condena. Ou os outros ou a gente mesmo. Eu sou um fracasso. Ai, não faço nada certo. Você nunca viu isso acontecer? Ou faz de conta que você nunca fez isso, né? Quantas vezes a pessoa faz alguma coisa, por exemplo, ela pega qualquer coisa, pegou uma caneta, crack, quebrou. Aí a pessoa: eu sou sempre assim. Aí o outro diz assim: aí já começa a lembrar todos os problemas, de tudo que essa pessoa já quebrou na vida. Por que a gente não tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento? Você já percebeu que quando alguém te dá uma palavra de encorajamento sincera, dá vontade de chorar? Porque você se sente abraçado, se sente protegido. Mas ninguém aguenta piadinha. Ai, olha ele lá, trombou de novo. É sempre a mesma coisa. Olha o pensamento generalista. É sempre igual. Sempre tromba, sempre derruba alguma coisa. Para que pensar assim? Outra coisa. Expectativa de futuro, cinismo e desespero. Sim ou não? Você vive nessa terra? Só conversar com uma pessoa durante o dia. O que a pessoa... Se alguém falar assim: e essa guerra, hein? Tem gente que gosta desses papos, né? E essa guerra, hein? Aí o outro lá já diz: isso aí, ó, não está fedendo, isso daí vai ser um problema para nós. Eu não sei o que vai acontecer, porque não sei o que, a gasolina, o diesel e não sei o que, os caminhoneiros vão fazer greve. E se fizer greve vai acabar com tudo, nós não vamos mais ter comida. Aí nós vamos ter problema com isso, vai tudo para o hospital, vai morrer todo mundo. Não é? Vamos para alguns passos práticos? Vamos sim ou não? Sim. Ok. Passo prático número 1, filtre as entradas. As entradas, o que você vê, o que você ouve. Como é que entra informação na nossa mente? Pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses são os 5 sentidos, são as janelas da alma. Filtre o que é que você vê, o que é que você assiste, o que é que você ouve, o que é que está... Ó, um conselho legal: faça jejum de notícias sensacionalistas, faça um jejum de notícias ruins. Segundo, leve os pensamentos a Cristo, capture os seus pensamentos para Cristo. Isso aqui é um texto bíblico de 2 Coríntios, que diz: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não aceite todo pensamento como verdade absoluta. Olha aqui, ó. Primeira coisa que você faz, você identifica. Você teve um pensamento, identifica. Espera aí, isso aqui eu estou pensando por quê? Da onde que saiu que tudo vai dar errado hoje? Da onde que saiu
que eu não vou conseguir nada na vida? Da onde que saiu que eu vou continuar assim e acabou a minha vida? Da onde que saiu esse pensamento? Identifica. Segundo, faça questionamento socrático. Isso é fato ou é um pensamento? O que de real tem aqui? E terceiro, substitua, troque a mentira pela verdade da palavra de Deus. Amém, queridos? Pensa nisso. Troque a mentira pela verdade de Deus. Terceiro, faça um diário de fidelidade ou de gratidão. Uma coisa que eu falei há muitos anos aqui para vocês. Eu falei sobre isso. Falei, todos os dias, escreva 3 motivos de gratidão a Deus. Todo dia. 3 motivos, sem repetir. No começo é fácil, depois vai ficando difícil. Por que vai ficando difícil? Porque a gente tem um pensamento negativo. Que razão você tem para agradecer? Eu faço mentoria com gerentes de uma empresa aqui, e mensalmente são 4 ou 5 grupos, e eu faço mentoria com eles. E eles já sabem. Eu começo a reunião e digo, bom, gente, chegou a hora da reunião, vamos lá, vamos começar a conversar. Aí eu falo assim, o que é que nós vamos falar agora? Eles falam assim, celebração. Eu falei, exatamente. Primeiro vamos falar o que vai bem, depois a gente fala dos problemas. Mas, o que está acontecendo de bom? O que é que está acontecendo de bom na sua vida? O que é que está acontecendo de bom no seu trabalho? O que está acontecendo de bom na sua casa, na sua família? O meu netinho mais novo, o João Pedro, ele é uma criança extremamente saudável, louvado seja Deus por isso. E é um menino que, quando vai no pediatra, sabe aquela curva que o pediatra faz, de altura e não sei o quê? Ele está acima de tudo. Tipo assim, vai ter quase 2 metros de altura, se for a vontade de Deus que aconteça. Mas ele é muito forte. Mas é uma criança de 1 ano e pouco. Um bebezinho que ele vai andando assim, ó. E onde ele vai, ele gruda e puxa. Meu filho foi visitar a gente quando a gente estava na praia esses dias, essa semana, e ele viu lá no apartamento lá do Airbnb, né? Assim numa altura mais ou menos assim, tinha lá um micro-ondas. E ele ia lá, punha o dedinho, fazia barulhinho, pipi, pipi, ele saía correndo, ia voltava, não sei o quê, pipi, pipi, pipi. Descuidaram dele, ele abriu a porta e puxou o forno, caiu em cima dele, em cima da perna dele. Louvado seja Deus, não quebrou, não cortou, não machucou, nem chorar ele chorou. Era uma peça, gente, é um micro-ondas. Agora, o que a gente deve falar de uma criança dessa? Olha o perigo. O João Pedro, terrível. O João Pedro, tira as coisas de perto, vem vindo o destruidor. Não. Por que eu não falo da saúde dele, da bênção que é ele está crescendo, da inteligência? Por que a gente não fala de coisa boa? Aprenda a fazer isso. Toda energia, alegre, ele sorri para a gente o tempo todo, aquele carinha mais linda do mundo. Número 4, meditação direcionada. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, presta atenção, eu chamo esse versículo de filtro da mente. Tudo que for verdadeiro, eu tenho um pensamento na minha cabeça, passou um pensamento na minha cabeça, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é verdade isso? Estão entendendo? Presta atenção, passou um pensamento na mente, primeira pergunta que você faz é verdade ou é uma percepção que eu tenho? Tudo que for nobre, esse pensamento é nobre, é honrado, é um pensamento digno. Tudo que for correto, tudo que for puro, é um pensamento puro que está passando na minha cabeça. Tudo que for amável, gentil, educado, polido, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que bonito. Use esse versículo para filtrar os pensamentos. Furou o pneu. Agora, e se o borracheiro falar que tem que trocar o pneu, eu não tenho dinheiro. Mas eu não posso ficar sem o carro. Aí eu vou trocar o pneu, mas aí eu vou ter que vou botar no cartão. E meu Deus, o mês que vem eu não vou conseguir pagar o cartão. O cara já está no mês que vem. Eu não vou conseguir pagar. E não sei o quê, eu acho que eu vou ter que vender o carro, mas se eu vender o carro eu vou ter prejuízo, e aí todo o dinheiro vai para pagar a dívida, daqui a pouco o cara está com a corda no pescoço pendurado na sala. E furou o pneu do carro. É verdadeiro? É. Mas é verdadeiro que você vai morrer? Não. Graças a Deus que furou, porque se fura com você correndo pode dar problema, não é verdade? É igual febre, dor. Você já agradeceu a Deus porque você tem dor? Todos nós aqui que estamos acima de algumas idades, sabemos o que é dor, né? Você deita feliz na cama, acorda, só abre o olho. Só o olho que funciona, vai para lá, vai para cá. Né? Que dói o corpo.
Mas a dor é uma bênção, porque está mostrando que tem alguma coisa ali que está fora de lugar. A gente não agradece a Deus, né? Resultado, se você puser em prática, é isso aqui, ó. Leia comigo Isaías capítulo 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Se você tem uma mente que você protege para Deus, agradecendo a Deus, a Bíblia diz que Deus conserva essa mente em paz, porque Deus vai cuidar de você. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta dos nossos grupos, que a gente vai começar agora. Em que área da sua vida a negatividade tem governado mais você hoje? Trabalho, lar, mente, comportamento. E o que é que você precisa fazer hoje, essa semana, para mudar, para que a sua vida seja governada pela verdade de Deus? Tira a foto daqui para você saber como é que é a pergunta, para você não esquecer. Que área da sua vida está mais afetada pela negatividade? Você não consegue ver luz. É igual óculos sujo. Quem usa óculos sujo, Quem usa óculos sabe o que é um óculos sujo, né? Uma vez eu estava fazendo churrasco de óculos, precisava enxergar as coisas, né? E eu estava fazendo churrasquinho lá. E aquele negócio se vai, e fumaça, e óleo, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Chegou uma hora que eu olhei para minha esposa e falei assim, mas hoje está um dia estranho, né? Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, está assim meio nublado. Ela falou assim, você já olhou seu óculos? Está horrível, seu óculos está sujo, cheio de gordura. Eu fiz assim, falei, gente, a vida né? É o óculos, por isso que eu dei esse nome, a luz e a lente. Depende da lente que você tem mais luz ou menos luz. Tudo bem? Vamos orar? E assim que a gente orar, reúne em grupo. Gente, pouco tempo, a conversa simples, não vai doer, tá bom? Se você não precisar ir embora, não vá. É só um comentário, esse é chamado de óculos psicológico. Se a lente está amarela, faz amarela, se está vermelho, está azul, vê azul. É a lente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que a gente pode confiar num Deus todo-poderoso, o Senhor de toda a terra, e que ainda que os nossos sentimentos e pensamentos nos enganem, o Senhor nunca é enganado por nada. O Senhor não é motivado pelas dificuldades da vida. O Senhor é Deus, o Senhor permanece Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida melhor, abençoada, uma mentalidade transformada pelo Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.